Uau, pessoal, estou aqui novamente para mais uma mensagem de uma grande mulher que é referência para a nossa vida. Bom, essa de hoje ela é muito especial, ela tem até mesmo um livro com seu nome, não sei se você já viu. É um livro curtinho de 4 capítulos, mas de muita história poética que é muito legal para ser aprendido. Bom, vamos falar hoje de Ruth. Se encontra então em Ruth, capítulo 1. Vai começar essa linda história, a qual a gente vê uma mulher leal àquilo que ela ganha, aquilo que vem de bênção para a vida dela. Bom, no capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que os juízes julgavam. Houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi, e seus 2 filhos chamavam-se Malom e Quilion. Bom, no versículo 3, então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Bom, nós já começamos a história vendo que tinha tragédia, na cidade, onde eles têm que, para não morrer de fome, procurar um lugar para conseguir sobreviver. E eles saem de Belém de Judá e vão para os campos de Moabe. E lá, o marido de Noemi morre, E os seus 2 filhos ficam, mas se casam com essas mulheres moabitas. Uma aqui de nome Orfa e a outra Ruth. Gente, a gente entende que nesse período aqui não era, possível casar com mulheres a não ser da sua tribo, da sua mesma descendência, Deus não permitia isso, mas os seus filhos casam, porque eu acredito que Deus tinha um plano maravilhoso para fazer na vida de Ruth, e isso só era possível se esse homem casasse com ela. Como que ela ia conhecer o amor de Deus? Como ela ia ter essa vivência, com pessoas que amavam a Deus, se esse casamento não tivesse ocorrido? É claro que fugiu à regra, mas foi algo que Deus premeditou, planejou para a vida de Ruth, porque conhecia o coração de Ruth. No versículo 5 diz: Marlon e Quilom também morreram, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Use o Senhor de benevolência convosco, como usaste de benevolência com os falecidos e comigo. Bom, elas tinham um coração bom, porque ela está falando aqui, olha, usado de benevolência, vocês foram boas para comigo, mas volte para a casa de seus pais para que vocês casem de novo, vocês ainda são jovens e merecem ter uma família. Eu estou desfavorecida disso, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, e vocês merecem ter uma vida melhor. No versículo 14 diz: Então levantaram a voz e tornaram a chorar. Era muito trágico, foram 10 anos vividos com Noemi, O que fazer agora? Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que Noemi lhe disse: Eis que voltou tua cunhada para o seu povo e seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: Não me instintes a te abandonar e deixar de te seguir, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Lindo, não é mesmo? A gente vê esse versículo falando, no casamento, onde as pessoas juram esse amor e essa fidelidade, ao cônjuge, não é? Mas aqui a gente está vendo uma nora jurando algo tão lindo para uma sogra. Muito mais lindo do que o marido desejando isso para a esposa e a esposa desejando isso para o marido. É um vínculo a qual ela poderia se desligar se ela quisesse. Mas ela entende que Noemi ensinou muitas coisas para ela. Ela entende que quando ela precisou, essa família acolheu ela. Então ela não consegue virar as costas agora para essa bondade de Noemi, para esse cuidado de Noemi, fora que ela tinha tido um encontro com Deus.
Ela tinha entendido quem era o Deus verdadeiro, que ela fala o quê? O teu Deus é o meu Deus, eu não quero os outros deuses. Eu entendo que somente existe um Deus e é o seu Deus. E eu quero ele para sempre na minha vida. E ela tem o quê? Uma lealdade para com Noemi, coisa que muitas vezes nós não estamos vendo mais no nosso meio. As pessoas não reconhecem aquilo que nós fazemos. Nós muitas vezes não reconhecemos o que as pessoas fazem para nós. Viramos as costas, abandonamos, né? Deixamos as pessoas com as suas dores e com os seus sofrimentos. Mas aqui na palavra do Senhor está nos dizendo que aonde há amor, há mudança de circunstância. A mudança, por mais que seja trágico que essas duas estão vivendo, tinha algo glorioso de Deus para acontecer na vida dessas grandes mulheres. E aí no versículo 18 diz: vendo pois Noemi que de todo Ruth estava determinada a seguir com ela, mas não mais se opôs. Ela entendeu que Ruth não deixaria ela. Ela entendeu que Ruth estava destinada a seguir o caminho com ela, aonde ela tinha ido. E aí elas vão para esse lugar, voltam, né, para a terra. Agora imagina só, voltar, né, Noemi voltar, aonde um dia ela saiu, estava mais ou menos, e agora ela volta numa tragédia. Nós vamos falar sobre Noemi depois, tá bom? Não vou falar tanto sobre ela hoje, eu quero falar mais sobre Ruth, mas nós vamos voltar a falar sobre Noemi, porque sem Noemi não tem a história de Ruth, né? Ela é um papel fundamental na vida de Ruth. Bom, e continuando no capítulo 2, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, Boaz era seu nome. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e recolherei espiga, atrás daquele perante quem eu achar graça. Noemi lhe respondeu: vai, minha filha. Então, Noemi fala assim: olha, eu tô mais jovem, eu vou ali te ajudar, eu vou colher essas espigas e vou trazer o sustento para nossa casa, né? Eu vou te ajudar, você não vai ficar desamparada. E assim ela vai, com toda a força de vontade, com toda a determinação, ela vai ajudar agora ela sobreviver e a sua sogra também. Bom, no versículo 8 do capítulo 2 diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com minha serva, e teus olhos estarão atentos no campo que te cegarem, e irás após ela. Dei ordem ao moço para que não te moleste, se tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então aqui nesse período, é o período dos juízes, é um período muito violento, onde tem muitas coisas ruins acontecendo. E olha que lindo, diante desse cenário, onde tem muita coisa perigosa, né? Olha o que ele fala para ela: dei ordem aos moços para que não te moleste. Gente, a mulher estava sendo violentada naquela época, né? Porque se ele fala isso, é porque isso acontecia com frequência, né? Era um período muito difícil para as pessoas. E ele pega e tem esse cuidado, Boaz tem esse cuidado com Ruth, ele não quer que nada aconteça com ela. E ela, diante desse cenário, né, de tanta tragédia, ela é o oposto disso, porque ela tem toda a delicadeza a qual uma mulher necessita ter. E ela tem todo o amor que uma mulher necessita ter. E ela transmite isso, e ele pensa assim: olha, ela tá cuidando da sogra, ela não precisaria estar cuidando da sogra. Eu não posso deixar que nada aconteça com ela, porque ela é uma grande mulher, né? Tem muito amor em Ruth, e nós temos que cuidar dela, e ele se preocupa com ela, e já começa a olhar para ela, né, de uma maneira diferente, porque as pessoas que têm amor de Deus, né, no seu coração, ela é vista diferente pela sociedade. Nós precisamos disso na nossa vida. No versículo 19 do capítulo 2 diz assim: então disse sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E ela relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E isso, Noemi tem a memória o quê? Ele é parente do meu falecido. E ele poderia fazer o quê? Pegar Ruth, né,
como a palavra do Senhor vai falar assim, olha, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, um dentre nossos remidores. Ele poderia remir Ruth, ele poderia se casar com Ruth, comprar tudo que, né, o esposo de Noemi tinha deixado e assumir a responsabilidade por elas e pela descendência, né, do esposo de Noemi, né? Olha só, de Elimeleque. Então ele poderia fazer alguma coisa. No capítulo 3 diz: disse-lhe Noemi a sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste e de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, veste tua roupa e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, lhe descobrirás o pés e deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Ela lhe respondeu: tudo quanto me disseres, farei. Então, Noemi ensina Ruth o que ela deve fazer para que ele entenda quais são as intenções dela, né? Então, ela explica que espera ele comer, depois vai até a tenda e deita aos pés dele, né? E espera ver o que vai ser a reação dele. No 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe recomendara. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já seu coração alegre, foi deitar-se aos pés de uma meda. Então ela foi de mansinho e lhe descobriu os pés e deitou. Né? Então Boaz agora entende o que Noemi está falando. E ele fala, então agora você vai ficar deitadinha e dorme essa noite, né? E eu vou conversar se eu posso assumir tal responsabilidade. Só que ele descobre que tem um parente mais próximo, e sempre era o parente mais próximo que tinha que assumir essa responsabilidade. Ele chama 10 anciões e conversa sobre isso, fala, olha, eu quero assumir, mas tem um parente e ele precisa ver se vai querer assumir essa responsabilidade. Só que esse parente não quer essa responsabilidade, fazendo com que Boaz possa sim assumir Ruth e Noemi. E assim, no capítulo 4, versículo 13, diz assim, assim Boaz tomou Ruth e lhe foi por mulher. Houve esse casamento, né? Nós vimos tanta tragédia, né? E agora a gente vê um casamento acontecendo, um casamento abençoado por Deus, sonhado por Deus. Ele entrou a ela e o Senhor a fez conceber, dando à luz um filho. Nossa, e esse filho, ele é Boaz gera Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. Então, eles fazem parte da genealogia de Jesus. Ruth, uma mulher moabita. Nós falamos de Raabe também, que ela faz parte da genealogia, né? Se nós formos ler na genealogia em Mateus de Jesus, a gente vai ver apenas 5 mulheres registradas aqui. E Ruth é uma delas. Ruth, ela aceita Deus, ela ama a Deus com todo o seu coração e com isso ela tem uma vida mudada e restaurada, né? Por causa da sua lealdade, por causa do seu amor para com a sua sogra, né? E isso é muito lindo de nós observarmos, né? Então, olha lá, no Mateus 1:5 diz, Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou de Ruth Obed. Olha só para você ver. Nós já falamos de Raabe, nós falamos agora de Ruth e elas se encontram na genealogia de Jesus. E se nós formos ver, mulheres não são faladas em genealogia, mas elas estão aqui registradas, porque foram um grande exemplo para que nós possamos seguir esses exemplos, pegarmos aquilo que elas aprenderam de Deus e colocarmos em prática na nossa vida.
Que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio, né, da presença do Espírito Santo, porque todas as mensagens aqui faladas são faladas das mulheres, mas mulheres que exalavam Deus, mulheres que tinham Deus como algo primordial na sua vida, por isso que foram grandes mulheres. Que Deus abençoe e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.